Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar agora sobre a quarta etapa do FEMEA de processos, tá? Que é a análise de falha. Se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like se você gostar do conteúdo, tá? Curte, comenta, compartilha, tá bom? Vamos chavear aqui para a tela agora, tá? Vamos falar então sobre a análise de falha do FEMEA de processos, tá? Os objetivos, né, da etapa de análise de falhas do FEMEA de processo é identificar as causas, os modos e efeitos de falha e mostrar as relações, né, as suas relações para permitir a avaliação de riscos, tá? Os principais objetivos, né, dessa etapa aqui são o estabelecimento, tá, da cadeia de falhas, os efeitos potenciais de falha, os modos de falha e as causas de falha para cada função do processo, tá? No FEMEA de projeto a gente analisa a cadeia de falha para a função do produto, né? E obviamente aqui no FEMEA de processo para uma função aí de uma etapa do processo, tá? A identificação das causas de falha do processo, está usando o diagrama de espinho de peixe ou rede de falha, a colaboração entre cliente e fornecedor, né, dos efeitos de falha, e a base, né, essa etapa aqui é a base para a documentação de falhas do formulário FEMEA e precede a etapa de análise de risco, tá? Nós vamos ver no vídeo seguinte aí, tá? Uma análise de falha é realizada para cada etapa do elemento na descrição do processo, tá bom, pessoal? Então, esses são os objetivos, tá, da etapa de análise né, de falhas aí, tá bom? O que é uma falha, né, no processo aí, tá? Então, uma falha ocorre quando um produto, né, ou um processo, sistema ou subsistema do processo não cumpre a função determinada dentro dos requisitos para o qual foi projetado, tá? Então, o processo também pode falhar, tá? Nós vimos aí esse diagrama aqui, né, dos tipos de falha, né? Então, é sempre derivando aqui de uma função do processo, tá? Que você deriva aqui o mau funcionamento, tá? Então, os diagramas aqui ilustram aqui na vertical uma função do processo, desculpe, no eixo horizontal, né, a passagem do tempo. Então, você pode ter um tipo de falha repentina, né, onde a função vem sendo executada com o nível desejado, depois cai, de repente some, tá? Isso é chamado de falha repentina. Uma falha intermitente, né, que ora performa e ora não, né? Uma falha que opera no tempo ou nível incorreto, né? A função do processo, né, ela opera no nível correto por um tempo, depois ela muda de nível, tá? A função do processo pode acontecer para a direção errada, né? Então ele vem aqui, no momento em que ele tem que executar a função para cima aqui, ele executa para baixo, por exemplo, tá? Então é uma função, né, chamada de uma função que toma uma direção errada, né? Uma função que degrada ao longo do tempo, tá? Ela vem performando aqui normalmente, depois com o passagem do tempo ela vem caindo, a função não vai sendo realizada no nível ideal até sumir, tá? Uma função que permanece em níveis mais baixos ou mais altos aí, tá? Em função do tempo, ela não permanece no nível desejado. Ela trava em determinado nível, essa função aqui, né, a linha azul clara aqui, mostra a função onde ela deveria estar, né, uma função escada, a função sobe até certo ponto aqui, né, e não performa, né, na função no nível desejado, ou uma ausência completa da execução da função do processo, tá, pessoal? Então, são alguns tipos de falha aí que podem acontecer, tá? Você precisa estar atento aí para que tipo de falha você vai descrever aí no FEMEA, tá? Então, a cadeia de falha do FEMEA, né, ela é composta por 3 elementos, tá bom? O elemento de foco é sempre o modo de falha. Você começa descrevendo o modo de falha, que é uma descrição da maneira em que a função do processo é realizada, tá? E essa função sendo realizada dessa forma aqui é um modo de falha, tá? E você tem também, né, o que acontece quando esse modo de falha aí passa a existir, é o que a gente chama de efeito da falha, tá? O efeito da falha é uma consequência aqui do modo de falha, e olhando para trás aqui, o porquê a falha ocorre, né, é chamado de causa da falha, tá? Então esses 3 elementos aí compõem o que a gente chama cadeia de falha, tá, pessoal? O efeito da falha, né? Vamos falar sobre o efeito da falha, né? Ele está relacionado com as funções do item do processo, tá? Os efeitos da falha são descritos em termos do que o cliente pode perceber ou vivenciar, tá? Os clientes aqui podem ser clientes internos, externos, órgãos legislativos, ou produto ou usuário operador final do produto, tá? Então, as falhas que podem impactar a segurança ou causar descumprimento de regulamentações têm que ser claramente identificadas no FEMEA de processo, tá? E os efeitos, né, eles recebem uma classificação de gravidade de acordo com o efeito na sua planta, né, na sua fábrica, né, assumindo que o defeito é detectado na sua fábrica, tá?
que ação que a planta vai tomar, por exemplo, né? Sucatear o produto, né? Ou retrabalhar, tudo mais. Então esse é um dos efeitos que pode causar internamente na sua planta. Na planta de envio, tá? Se você é um fabricante de sistemas, subsistemas ou componentes aí, tá? O efeito do modo de falha, assumindo que o defeito não é detectado antes do envio para a próxima planta, tá? Ou seja, se você precisa classificar, né, a gravidade e qual ação a próxima planta tomará, né? Por exemplo, vai ter que fazer uma classificação, um retrabalho lá na planta dele e tudo mais. E também, tá, o efeito de falha com impacto no usuário final, tá? O efeito desse item de processo, né, gerando aí uma característica errada no produto, o que o usuário final vai notar, sentir, ouvir, cheirar, né, etc, né, usando os 5 sentidos aí como exemplo, tá? As seguintes perguntas, tá, elas devem ser feitas aqui, né, no contexto de processo, né, para verificar, ajudar a determinar o impacto potencial dos efeitos da falha, né? Então, a pergunta número 1 é: o modo de falha impacta fisicamente o processamento adiante ou causa danos potenciais aos equipamentos ou operadores, né? Isso inclui a capacidade de montar ou unir um componente correspondente nas instalações de qualquer cliente subsequente. Tá? Então, pode ser que você está fabricando um sistema aí que vai ser incorporado no produto final. Em caso afirmativo, né? Você precisa identificar o impacto na produção, na sua planta ou na fábrica de envio do Prefmeia. Tá? Caso contrário, né, você avança aí para a pergunta número 2 que eu vou falar já já. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Né? Que não é possível montar na operação adiante, né? Não é possível montar nas instalações do cliente, tá? Se você envia o seu produto para um cliente aí. Não é possível conectar, né, o sistema no produto final, não é possível perfurar na operação adiante aí, né? Então causa desgaste excessivo da ferramenta durante a operação adiante, né? Danifica o equipamento durante a operação adiante, coloca o operador em perigo, tá, nas instalações do cliente. Isso aqui é um nível de severidade 10, nós vamos ver no próximo vídeo aí, tá? Quando as peças não podem ser montadas, tá, na etapa de processo aí que está sendo analisada da cadeia de falha, né, no item da estrutura aí, não há impacto para o usuário final. E a pergunta seguinte aqui não se aplica, tá? Qual é a pergunta seguinte? Ó, qual é o impacto potencial para o usuário final? Tá? Uma vez que ele escape, pode escapar, independente de qualquer controle planejado ou implementado, incluindo os poka-yoke's, né, da vida aí, a prova de erro, considera, né, o que acontece com o item de processo que leva ao que o usuário final notaria e experimentaria. Tá? Então, é importante detectar o que um processo pode causar aí também para o usuário final, tá? Essa informação pode estar disponível no FEMEA de projeto, ó, tá? Então, o FEMEA de projeto ele deve ser consultado aí quando você está executando o FEMEA de processo, tá? Se o efeito for proveniente do FEMEA de projeto, né? Então a descrição dos efeitos do produto no FEMEA de processo deve ser consistente com aqueles do FEMEA de projeto correspondente, tá? Então existe uma conexão aí, tá? Se uma função de produto pode causar um erro numa função de processo aí, os dois têm que estar conectados e consistentes aí, né? Então, em alguns casos, né, a equipe que conduz a análise pode não conhecer o efeito no usuário final, né? Então, quando essa informação não for conhecida, né, os efeitos devem ser definidos em termos da função da peça ou especificação do processo, tá? Então, quando você não conhece o que pode acontecer com o usuário final, tá, define, né, em termos da função que a peça desempenha, né, no produto ou da especificação de processo aí, tá bom? Alguns exemplos, né, que podem incluir, né, o efeito aqui, né, no usuário final. Pode ouvir um barulho, o usuário final precisa fazer um alto esforço para operar o produto, pode sentir um odor desagradável, o produto pode operar de forma intermitente, pode ter vazamento, a atividade que o produto se propõe a realizar é difícil de executar, né? Não é possível efetuar algum ajuste que é permitido aí no produto, é difícil de controlar, né, fazer controle do produto, a aparência do produto, né, pode ser ruim devido a uma função do processo aí, tá? A função do sistema regulador, né, reduzida ou com falha, falta de controle do produto pelo usuário final e um efeito de segurança, né, pode afetar a segurança do usuário final aí, tá? Então é importante levar em conta essas questões aí para o usuário final, né? E por último, né, o que aconteceria, né, a pergunta número 3, se um efeito de falha fosse detectado antes de chegar ao usuário final, tá? Então, os efeitos da falha, né, nos locais atuais ou de recepção também precisa ser considerado, né?
identificar o impacto da fabricação da sua planta ou da fábrica de envio no FEMEA de processo. Então, o que significa isso, né? Imagina que você aqui é um fabricante de sistema, tá? O seu sistema é utilizado em vários fabricantes de equipamentos originais, né? Que a gente chama de OEM, e esses caras integram o seu sistema no produto e entregam aqui para o usuário final, tá? Um problema de qualidade nesse sentido pode gerar descontentamento aqui no usuário final, pode ter impacto nas plantas que você envia, né? E pode retroceder ao ponto de chegar até a sua planta aqui, tá? Então, alguns exemplos, né, que podem incluir a parada de linha, né, na fábrica que você envia o seu sistema, a interrupção do envio, né, o bloqueio, a interdição de produtos no armazém, tá, do seu cliente ou do seu armazém mesmo. Você pode ter que descartar 100% dos produtos fabricados nessa condição, né? Você pode diminuir a velocidade de linha do seu cliente, vai ser necessário adicionar mão de obra para manter a taxa de produção, né? Pode causar retrabalho e reparo. Então são exemplos de efeito de falha que você pode incluir aí no FEMEA de processo, tá? Falando agora do modo de falha, né? Um modo de falha, né, de processo, principalmente, é definido com a maneira pela qual o processo pode fazer com que o produto não entregue ou forneça a função pretendida, né? Então, o processo incorpora funções do produto, né, que são projetadas. Se o processo não fazer isso de forma correta, o produto não vai fornecer a função do jeito que ele foi projetado, né? Então, a equipe tem que assumir que o projeto, né, o design básico do produto está correto, né? Se houver problemas de projeto que resultem em preocupações no processo, esses problemas deverão ser comunicados à equipe de projeto de produto para resolução, tá? Então não adianta fazer um FEMEA de processo e achar que o processo vai garantir a fabricação e vai fazer com que o produto tenha uma característica para a qual ele não foi projetado para fazer, né? Então o processo vai estar não conforme aí com o projeto, tá bom? Então é importante que projeto e processo tenham uma ótima comunicação aí para que o processo seja desenvolvido de maneira a cumprir os requisitos de projeto, tá? Então, supondo, né, sempre que o modo de falha pode ocorrer, mas não necessariamente, tá? Os modos de falha devem ser descritos em termos técnicos, não como um sintoma perceptível pelo cliente, né? Você sempre usar termos técnicos aqui para fazer a descrição do modo de falha, né? Então, a verificação da integridade dos modos de falha, né, pode ser feita com uma revisão do que deu errado no passado, relatórios de rejeição ou brainstorming. Tá? Então, também deve incluir comparações de processos similares e análise das reclamações de clientes relacionados a componentes similares, tá bom? Então, todo esse histórico, né, ele deve ser considerado aí na hora de analisar categorias, né, de modos de falhas potenciais aí, tá bom? Alguns exemplos aqui: a perda da função, né, a operação do processo não executada, por exemplo, né? O processo executar uma função parcialmente, né, ou seja, a operação foi feita incompleta. A degradação da função do processo, tá? Então você imagina a seguinte degradação, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem uma parafusadeira que ela é calibrada para entregar um certo nível de torque, à medida que o tempo passa ela vai perdendo essa especificação, você precisa calibrar, ajustar ela novamente, tá? Então essa é uma degradação que acontece ao longo do tempo aí, tá? A superação da função do processo, né, está operando um nível muito alto, a função do processo está intermitente, a operação não fica consistente, ela não é executada da mesma maneira todas as vezes, fica instável, né? Uma função de processo não intencional, né? A operação errada, tá? Uma peça errada foi instalada, ou a função do processo é feita atrasada, né? A operação é realizada muito tarde, gerando aí um problema na característica do produto, tá? Alguns modos de falha típicos, né? Alguns exemplos: um furo muito baixo, muito profundo, ausente ou fora do local, uma superfície suja, um acabamento superficial muito grosseiro, pinos do conector são desalinhados, o conector não está totalmente encaixado, passar uma peça ruim ou rejeitar uma peça boa, ignorando a operação de inspeção, tá? Uma etiqueta ausente, tá? Um código de barras não legível, né? Uma unidade de controle eletrônico piscando, né? Ou está com o software errado, tá? Na operação aí, na operação final, no usuário final aí, tá bom? Então são exemplos de modos de falha aí que podem acontecer, né? De uma causa da falha, né, por outro lado, já é uma indicação do motivo pelo qual um modo de falha pode ocorrer, tá? Então a consequência de uma causa é um modo de falha, tá?
identificar, na medida do possível, todas as possíveis causas de fabricação ou montagem para cada modo de falha, tá bom? Então, a causa deve ser listada da forma mais concisa, completa possível, para que os esforços de controles e ações possam ser direcionados às causas apropriadas, tá? As causas típicas de falha podem incluir o clássico 4M de Ishikawa, tá? Mas não estão limitados a esses daqui, tá bom? Então, pode usar até os 6Ms aí, né, que a gente já viu. Pode estar relacionado com a mão de obra, né? Um instalador, operador associado de máquina, associado material, técnico de manutenção, etc., né? Uma máquina ou equipamento pode realizar uma função errada, né? Um robô, um tanque reservatório de óleo, uma máquina injetora, um transportador, dispositivos de inspeção, acessórios, tá? Pode estar relacionado com isso. Com relação ao material, tá? O óleo de usinagem, graxa, concentração de arruelas, auxílio da operação, etc., né? E o meio ambiente também pode ser uma causa de falha, né? As condições ambientais como calor, poeira, contaminação, iluminação, ruído, etc., né? Quando você prepara, né, aqui uma dica importante, né, quando você prepara o FEMEA de processo, né, você precisa assumir que as peças e materiais recebidos estão corretos, tá? Então, assume sempre que as peças corretas estão sendo recebidas aí nos postos de trabalho, tá? Mas as exceções podem ser feitas pela equipe de FEMEA de processo, onde os dados históricos indicam deficiências na qualidade das peças recebidas, tá? Por outro lado, caso contrário, né, você precisa assumir, tá, que as peças e materiais recebidos pós-trabalho estão corretos, tá? Um método para ajudar a revelar e descobrir as causas da falha é ter um facilitador, né, que conduz a equipe por meio de perguntas e estímulo que provocam reflexão aí, tá? Essas perguntas aí, tá, são essas aqui, ó, tá? Então imagina lá que você está numa sessão de FEMEA de processo, tá? E o pessoal está acanhado lá, então você começa a fazer as seguintes perguntas aqui para descobrir, ó, tá? Das peças disponíveis para processamento, uma peça errada pode ser montada, né? Pode ocorrer uma peça não ser montada, as peças podem ser carregadas de forma incorreta e assim sucessivamente, tá? Isso aqui, depois você pode pausar o vídeo aí e ler todas as perguntas, tá? Essas perguntas aqui também estão no template aí que você pode baixar, tá na descrição do vídeo aí o template FEMEA, tá? O importante, né, pessoal, é que a descrição da causa da falha precisa ser clara, tá? Termos como defeituoso, quebrado, falha do operador, não cumprimento ou não ok e assim por diante são insuficientes para atribuir de forma abrangente a causa e o modo da falha para determinar as ações, tá? Então, se você não faz uma descrição correta, né, usando termos técnicos aí, você vai sofrer depois para fazer o preenchimento aí, fazer a análise de risco, tá? Então, esses três elementos aí compõem, né, o efeito da falha, o modo de falha, a causa da falha, né, compõe a cadeia de falha do FEMEA, tá? Então, com base nas etapas do processo, as falhas são derivadas e as cadeias de falha, né, são criadas a partir dessa análise de função, tá? Que é a etapa anterior aí. O elemento de foco da estrutura de falha é o modo de falha, tá? Então, a gente vai sempre focar no modo de falha, com seus efeitos de falha associados e causas potenciais de falha, tá? Dependendo do foco, uma falha pode ser vista como um efeito de falha, um modo de falha, uma causa de falha, tá? Para vincular a causa da falha a um modo de falha, você pergunta por que o modo de falha está ocorrendo, tá? Por outro lado, né, para vincular o efeito da falha ao modo de falha, a pergunta tem que ser o que acontece no caso de um modo de falha ocorrer, tá? Então, o elemento de foco é sempre, tá, a operação aqui, né, o parafusamento da capa da biela, né, que descreve aqui a característica do produto que é incluída nessa operação aqui, tá? E o modo de falha é o parafuso da capa da biela solta com torque menor que 30 Nm no teste de torque, tá? Ela solta, acaba soltando aí, tá? O que acontece, tá? Isso faz com que o parafuso da capa da biela, né, fique soltando aí, tá? O requisito de processo é que o parafusamento dos parafusos, o requisito de processo é que essa etapa faça o parafusamento dos parafusos da capa da biela aí, tá bom? E quando você vai aqui, né, já para o elemento de trabalho, né, a parafusadeira com ajuste de torque de 30 mm, né, essa é a característica de processo que tem que ser garantida aqui para que essa operação esteja conforme, né? A falha, né, que você vai observar aqui, ó, é que a parafusadeira não está ajustada com o parâmetro correto de 30 Nm. Isso aqui já é a causa, né? Ó. Então, indo aqui para a planilha, ó, do FEMEA, tá? Você vai olhar que a análise de falha vai estar nessa região aqui, tá? E preenchendo, ó, tá? Primeira coisa que você vai preencher, né, é o efeito da falha, que seu cliente interno e externo percebem, né? Ou o usuário final.
Então nesse caso aqui está preenchido, ó, o cliente interno, o parafuso da capa da biela soltando, tá? E no cliente final, né, o que ele vai perceber é uma perca de potência e ruído no motor, tá? Aqui no modo de falha da etapa do processo, tá? O que você vai perceber, né? É a maneira como a falha acontece. Então o parafuso da capa da biela solta com torque menor que 30 Nm no teste de torque, tá? Então ele acaba soltando aí com um torque menor do que especificado, né? Todo parafuso solta dependendo do torque que se aplica, né? Nesse caso aqui, com 30 Nm ele não deveria soltar, ele está soltando, tá? Então essa é a maneira que a falha acontece, é um modo de falha, tá? E o que causa essa soltura, né? Então aqui, ó, causa da falha no elemento de trabalho, tá? Então a parafusadeira não está ajustada com o parâmetro correto de 30 Nm aí de torque, né? Para aplicar o torque. É dessa forma que você preenche, tá? A análise de falha. A severidade nós vamos ver aí no próximo vídeo, tá? Como preencher, como é que classifica a severidade, que é, né, a etapa, né, de análise de risco. Então aqui, ó, associando, né, o efeito da falha com o modo de falha da etapa de processo com a causa de falha no elemento de trabalho, ó. Se você fez a descrição da função, né, da estrutura de processo, né, se você fez a análise estrutural corretamente, né, atribuindo aqui a estrutura, né, a cada um dos elementos aqui, né, e você fez também a etapa de análise funcional, né, que são os requisitos, as características de processo que são embutidas aí em cada etapa, você vai ser capaz aqui de fazer a análise de falha, ó, como está demonstrando aqui, tá bom? Então preenchendo aqui a planilha do FEMEA, ele vai ficar dessa forma aqui. Como eu disse, a severidade nós vamos preencher aí na sequência, né? Existe uma relação, tá, importante entre o DFMEA e o PFMEA, né, que uma falha, né, num projeto de uma característica de um produto, né, ele pode causar uma falha em uma ou mais funções do produto, tá? A falha do processo correspondente, tá, é a incapacidade do processo de fabricar o mesmo recurso projetado, tá? Se o recurso foi projetado de uma certa maneira, tá? Recurso aqui do produto, tá? E o produto, né, e o processo, né, que foi projetado para incluir essa característica ou esse recurso aí no produto, né, o processo não consegue fazer, tá? Então a falha, né, acaba sendo de não ter conformidade com uma característica do produto, né, e por si só leva ao efeito da falha, né? Então qual que é o efeito da falha? Não conformidade aí com uma característica do produto, né? E somente nesse caso, né, o efeito de falha do FEMEA de projeto é o mesmo que no FEMEA de processo, tá? Então pode acontecer de uma característica estar projetada de uma maneira errada, tá? E o processo não ser capaz de atender essa característica aí justamente por esse motivo, tá? Todos os efeitos de falha que são causados por uma falha dos processos e que são identificados no FEMEA de projeto devem ser novamente definidos e avaliados no FEMEA de processo, tá? Então, modos, né, os efeitos de falha de um produto, né, que foi projetado, ele pode causar falhas no processo, né? E o pessoal de projeto de produto pode prever isso, tá? Então ele deve ser analisado novamente, né, e reavaliado no FEMEA de processo, tá bom? E os efeitos de falha, né, relacionados ao produto, sistema, ao usuário final, né, as gravidades associadas, né, eles devem ser documentados quando conhecidos, tá? Mas não presumidos. O que é presumir? É tentar adivinhar, né? Tentar prever aí sem informação nenhuma, né? Isso é uma presunção, né? Então a chave, né, para a identificação dos efeitos de falha e gravidades associadas é a comunicação das partes envolvidas e a compreensão das diferenças e semelhanças das falhas analisadas no DFMEA e no PFMEA, tá? É importante convocar aí um engenheiro de projeto de produto para participar do PFMEA, para que ele possa trazer essa experiência aí, né? Principalmente os engenheiros envolvidos aí no projeto do produto, né, do qual você está fazendo o FEMEA de processo, tá bom, pessoal? Existe uma relação, né, então, explicando aqui o que a gente está falando, né, um FEMEA, né, de projeto, tá, ele pode ter um efeito, tá, devido a um modo, uma causa aqui, que causa impacto no usuário final, tá? Então esse impacto ele vem aqui, né, e deve ser previsto no FEMEA de projeto. Neste caso, como ele tem um impacto no usuário final aqui, a severidade, né, é herdada aqui para o FEMEA de processo, tá? Então a severidade tem que ser a mesma do FEMEA de projeto nesses casos aqui, tá?
Eles devem se comunicar e estar interrelacionados aí. Tá bom, pessoal? Então, para esse vídeo aqui é tudo, tá? No próximo vídeo aí nós vamos falar sobre análise de risco, tá? Entender como classificar, né? Nós falamos aí de severidade, né? Então, na próxima etapa, a etapa 5 do FEMEA, vamos falar aqui sobre análise de risco, tá? E como pontuar e classificar essas cadeias de falha aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, curte aí o vídeo, tá? Ativa o sininho para receber um vídeo toda vez que sair um vídeo novo por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!